Quando tudo está travado, uma oração pode destravar caminhos e portas. Faça agora. Você já se perguntou por que, mesmo dando o seu melhor, a vida parece empacar exatamente no ponto em que você mais precisa avançar? Essa pergunta não surge apenas da frustração, mas de um clamor silencioso que nasce quando o coração tenta compreender algo que os olhos não conseguem explicar. A sensação de estar travado é mais profunda do que um simples obstáculo. Ela invade pensamentos, emoções, força interior e até a fé. Quando tudo ao redor parece parado, quando nada se move, quando portas que deveriam se abrir permanecem fechadas, sem motivo aparente, nasce dentro de nós uma inquietação que exige resposta. O que está acontecendo comigo? Esse sentimento não é incomum. Muitas pessoas vivem essa batalha internas sem contar a ninguém. Observam a vida de outros fluindo, resultados acontecendo, caminhos se abrindo, enquanto elas permanecem presas na mesma rotina, no mesmo ciclo, na mesma espera. Por fora, tentam manter o controle, mas por dentro, buscam entender por que tanto esforço resulta em tão pouco avanço. É nesse ponto que o travamento deixa de ser apenas circunstancial e se torna um espelho espiritual que revela exaustões, medos, tentativas frustradas e a impressão de que Deus está em silêncio. O travamento cria a falsa ideia de abandono. Ele sussurra que a promessa não vai se cumprir, que o tempo passou, que você ficou para trás. Mas há uma verdade espiritual que precisa ser lembrada. Nada está realmente parado quando Deus está envolvido. O que você chama de estagnação pode ser o cuidado de Deus, impedindo você de entrar em lugares que não sustentariam sua vida. O que você chama de atraso talvez seja Deus alinhando peças que você ainda não consegue ver. O que você chama de bloqueio pode ser a proteção que livra você de caminhos que destruiriam seu futuro. Quando essa percepção começa a tocar a alma, algo muda dentro de você. A culpa diminui. O medo perde força. A esperança, ainda que tímida, volta a respirar. Você começa a compreender que travamentos não são castigos, e sim processos. E processos não são períodos de abandono, mas de construção. Toda pausa carrega um propósito. Toda espera esconde uma revelação. Toda porta fechada guarda um aprendizado. E quando você entende isso, descobre que Deus não está distante. Ele está preparando você, fortalecendo áreas que você nem percebeu que estavam frágeis, moldando sua visão, ensinando você a caminhar com Ele mesmo quando os caminhos não avançam. É por isso que esta mensagem chega até você. Não para aumentar sua angústia, mas para iluminar seu entendimento. Hoje vamos caminhar pelas camadas espirituais que explicam por que certos caminhos ainda não se moveram. Vamos compreender as origens dos travamentos, os sinais do agir de Deus no meio do silêncio e a sabedoria escondida no tempo de espera. E no momento certo, vamos realizar uma oração profunda, intencional, preparada para destravar o que parecia inamovível. Uma oração que não nasce apenas do desejo de mudança, mas da compreensão de que Deus se move quando o coração se abre com sinceridade. Se esta mensagem encontrou você exatamente no dia em que seu coração estava cansado, saiba que há propósito nisso. Nada é coincidência quando se trata de Deus. Talvez esta seja a chave que faltava para você compreender que a porta que não abre não define o fim da sua história. Ela apenas anuncia que algo maior está sendo preparado. Agora que sua alma está mais desperta e seu espírito mais perceptivo, vamos entrar no primeiro mistério que envolve os travamentos e descobrir o que Deus está tentando mostrar. Há travamentos que não surgem para frustrar você, mas para chamar sua atenção para algo que estava passando despercebido. Quando Deus permite que certos caminhos parem,
Ele não está negando promessas, mas revelando que existe um realinhamento acontecendo. O silêncio divino não é ausência, é direção. Muitas vezes, Deus fala interrompendo movimentos que estavam nos conduzindo ao lugar errado. A porta que não abre pode ser a forma mais misericordiosa de Deus evitar que você entre em um ambiente que destruiria sua paz, sua fé ou o propósito que Ele vem construindo em você. Quando tudo trava, algo dentro de nós desperta, a rotina perde força, a autoconfiança é questionada, a pressa perde o sentido. O coração é obrigado a olhar para áreas que normalmente ficariam escondidas pelo ritmo acelerado da vida. É nesse momento que Deus trabalha com profundidade. Ele puxa você para si, não por imposição, mas por cuidado. Porque existem verdades que só podem ser reveladas quando o movimento cessa. Enquanto tudo flui, raramente paramos para ouvir. É no silêncio que a voz de Deus encontra espaço. Muitos interpretam esse período como abandono, mas abandono não gera transformação. O que transforma é o toque divino, ainda que em forma de interrupção. Ao longo das Escrituras, Deus usou travamentos para redirecionar destinos inteiros. Jonas foi impedido de seguir na direção contrária. Paulo foi impedido de entrar em regiões que não faziam parte do plano. O povo de Israel foi parado diante do mar para que eles entendessem que milagre não é fruto de força humana, mas intervenção divina. Toda vez que Deus interrompeu um caminho, Ele estava preparando outro mais alinhado ao propósito. O travamento também expõe aquilo que se esconde por trás das nossas decisões. Ele revela se estamos insistindo por teimosia ou caminhando por convicção. Ele mostra se desejamos algo porque Deus colocou no coração ou porque o medo nos empurrou para isso. Ele traz à superfície emoções que precisam ser tratadas antes que Deus entregue algo maior. Quando o caminho trava, a alma se escuta. Quando a alma se escuta, Deus se revela. É um processo profundo de refinamento espiritual. É importante entender que Deus nunca usa o travamento para punir. Ele usa para proteger e aperfeiçoar. A vida moderna nos ensina a avançar sempre, a não parar, a forçar resultados. Mas o Espírito Santo nos ensina a discernir tempos, a reconhecer sinais, a respeitar processos. Avançar sem discernimento é perigoso. Parar com Deus é seguro. O travamento se torna um chamado ao descanso, à observação, à introspecção, à percepção do que realmente importa. O coração que aprende a enxergar o propósito por trás da pausa amadurece. Ele não se desespera. Ele não se frustra com o silêncio. Ele compreende que o movimento de Deus não depende do movimento exterior. Há coisas que Deus só constrói dentro de nós quando cessam os impulsos que nos distraem. Por isso, o travamento é muitas vezes o início do destravamento espiritual. Primeiro Deus pausa os pés, depois Ele realinha o coração. E quando o coração se alinha, os caminhos começam a se abrir de forma natural, sem esforço, sem desgaste, sem confusão. Agora que você compreende que o travamento não é um castigo, mas um chamado, vamos aprofundar ainda mais e descobrir exatamente como identificar a origem dessa trava e como ela se manifesta na sua vida. Nem todo travamento nasce do mesmo lugar. Entender sua origem é essencial para que você saiba como orar, como agir e como interpretar o que está acontecendo ao seu redor. Há travamentos que vêm do espírito, outros que surgem das emoções e outros que nascem das circunstâncias. Quando não distinguimos de onde vem a trava, acabamos lutando contra algo que não deveríamos enfrentar ou ignorando algo que Deus está tentando nos mostrar com clareza. O discernimento se torna a chave que separa confusão de direção.
O travamento espiritual é aquele que surge quando há um afastamento interno entre você e a voz de Deus. Ele não acontece porque Deus deixou de falar, mas porque a alma está envolta em tantas preocupações que a sensibilidade espiritual se enfraquece. Quando isso ocorre, as decisões perdem nitidez. O propósito parece distante. A fé vai sendo substituída por esforço humano. E sem perceber, o coração tenta caminhar por suas próprias forças. Esse é um dos travamentos mais profundos, porque não bloqueia apenas caminhos externos, bloqueia a percepção daquilo que Deus está construindo em silêncio. A oração, nesse caso, não é um pedido por portas abertas, mas uma busca por reconexão com a presença divina. Há também o travamento emocional. Esse é o mais comum e, ao mesmo tempo, um dos menos reconhecidos. Ele surge quando o coração está sobrecarregado, quando a mente está exausta, quando a alma está ferida. O corpo tenta andar, mas as emoções seguram. Uma decisão simples se torna pesada. Uma oportunidade que parecia clara se torna confusa. O medo fala mais alto do que a convicção. A insegurança substitui a coragem. A comparação corrói a confiança. E o resultado é uma vida que não flui porque o interior está preso em lembranças, frustrações ou pressões que drenaram a energia espiritual e emocional. Quando esse travamento acontece, não adianta forçar movimento. O que precisa ser renovado é a alma. É impossível avançar quando o coração está cansado. O terceiro tipo é o travamento circunstancial. Esse ocorre quando fatores externos estão sendo reorganizados por Deus sem que você perceba. Um emprego que não se abre, um relacionamento que não avança, um projeto que não encontra espaço, uma mudança que não se concretiza. Nada disso é acaso. Circunstâncias podem fechar-se para proteger você de acessos que ainda não estão prontos. Muitas vezes Deus impede a abertura de uma porta porque do outro lado ainda há algo desalinhado com o propósito. Não é negação, é redirecionamento, não é atraso, é estratégia divina. Deus controla ambientes que você não pode ver. Ele move peças que você nem sabe que existem. Quando esse tipo de travamento acontece, ele não está dizendo não. Ele está dizendo não agora. Perceber qual desses 3 travamentos está agindo na sua vida é essencial. Quando você identifica a origem, sua oração muda. Seu entendimento muda. Sua postura muda. Você deixa de lutar às cegas e passa a caminhar com clareza. É por isso que Deus permite que o coração se incomode nesses períodos. Ele sabe que, quando você busca respostas, encontra direção. Quando busca direção, encontra propósito. E quando encontra propósito, encontra movimento. Agora que você começou a perceber que o travamento tem camadas e sentidos diferentes, vamos avançar para algo ainda mais profundo. É importante compreender o que Deus faz enquanto tudo permanece aparentemente parado. O silêncio pode esconder um movimento maior do que você imagina. Quando o cenário parece imóvel, muitos concluem que Deus deixou de agir. No entanto, é justamente nos momentos de silêncio que Ele realiza seus movimentos mais profundos. A ausência de sinais não significa ausência de obra. O que você interpreta como inatividade pode ser a preparação cuidadosa de algo que ainda não está pronto para chegar à sua vida. Deus não trabalha na superfície. Ele constrói alicerces antes de levantar portas. Ele ajusta o ambiente antes de permitir que você entre nele. É por isso que o travamento incomoda tanto. Ele nos obriga a perceber que existe uma mão invisível organizando aquilo que nossos olhos ainda não alcançam. Há um movimento de Deus que só pode acontecer quando tudo ao redor desacelera. Ele toca estruturas internas, expõe pensamentos que precisam ser transformados, purifica intenções, fortalece áreas que estavam frágeis. Enquanto você sente que está parado, Deus está moldando sua maturidade.
Enquanto você lamenta a porta fechada, Ele está fortalecendo os pilares que sustentarão o que virá depois. Toda grande obra divina começa com um período de silêncio. O nascimento de novos capítulos é sempre precedido pela quietude que prepara terreno. Deus também trabalha no ambiente externo. Ele move pessoas, realinha trajetórias, afasta influências que desviariam você do propósito, aproxima oportunidades que você ainda não percebeu. Muitas vezes, a porta que não se abre está esperando outra pessoa chegar ao lugar certo para que a conexão faça sentido. Outras vezes, Deus retarda algo para impedir que você entre em um tempo que ainda não foi preparado para recebê-lo. O travamento externo é, muitas vezes, sinal de que Deus está operando em circunstâncias além da sua visão. Ele age onde você não alcança. Ele transforma o que você não controla. Ele organiza o que você não conseguiria mudar com esforço humano. Existe ainda o movimento que Deus realiza no tempo. O tempo divino não é mecânico, ele é revelador. Deus usa o tempo para amadurecer o que você vai receber e para amadurecer você para receber o que pediu. A espera não é punição, é lapidação. É nesse período que você descobre se deseja algo por dependência emocional ou por convicção espiritual. Quando o tempo de Deus chega, Ele traz paz. Quando o tempo não chegou, tudo se torna pesado. É por isso que o silêncio de Deus deve ser interpretado como um sinal de cuidado. Se algo ainda não se moveu, é porque o tempo ainda está sendo preparado. O movimento invisível também revela intenções ocultas dentro de nós. Ele mostra se estamos confiando mais nas circunstâncias do que na voz de Deus. Mostra se estamos entregues ou apenas querendo controlar resultados. Mostra se a nossa fé está estruturada na esperança ou na ansiedade. Quando Deus trabalha no silêncio, Ele nos confronta com a verdade de que o caminho espiritual não depende da pressa, mas da firmeza. Não depende das circunstâncias, mas da direção. Não depende do que vemos, mas do que cremos. E quando esse entendimento começa a tomar forma dentro de você, o travamento perde seu peso. Ele deixa de ser ameaça e se torna mensagem. Você deixa de esperar com ansiedade e passa a esperar com discernimento. É nesse ponto que o céu começa a alinhar movimentos que você ainda não percebe. Quando o interior se organiza, o exterior responde. Quando o espírito se aquece, portas começam a se mover. Agora que você entende que o silêncio de Deus não é vazio, mas operação, é hora de avançar para uma nova compreensão. Existe um ponto específico em que o travamento começa a ser rompido. Esse ponto nasce de dentro e se manifesta através de uma atitude espiritual que transforma completamente a forma como você caminha. A oração tem um poder que muitos só percebem quando todas as forças humanas já foram usadas. Quando você ora, algo acontece dentro e fora de você. A oração não é apenas uma busca por intervenção divina, é um realinhamento espiritual que reorganiza a alma, fortalece a mente e desperta o discernimento. Ela destrava aquilo que a ansiedade havia bloqueado. A oração clareia pensamentos que a preocupação havia obscurecido. Ela rompe resistências espirituais que você não tinha consciência de que enfrentava. A oração é a ponte entre o limite humano e o movimento de Deus. Quando um caminho está travado, não é a força que o destrava, é a disposição interior que se rende diante de Deus. A oração, quando sincera, desfaz nós internos que estavam impedindo você de perceber a direção certa. Ela ilumina o que estava confuso. Ela acalma o que estava inquieto. Ela fortalece o que estava enfraquecido. E ao fazer isso, ela abre espaço para que Deus mova aquilo que você não conseguiria mover sozinho. Primeiro Deus destrava o interior. Depois, Ele destrava o exterior.
A maioria das portas só se abre quando o coração está preparado para passar por elas. A oração também rompe zonas espirituais de travamento criadas por desgaste, excesso de responsabilidade ou perda de esperança. A alma, quando cansada, tende a criar barreiras invisíveis. Essas barreiras impedem avanços, diminuem a fé, distorcem a percepção da realidade e colocam sobre os ombros um peso que Deus nunca pediu para você carregar. A oração retira esse peso. Ela remove camadas de exaustão. Ela cura fissuras internas que estavam drenando sua energia espiritual. Ela restaura o fôlego que você não percebia ter perdido. Quando a alma respira novamente, o caminho volta a ter sentido. Há um mistério profundo na oração que se revela especialmente nos momentos de travamento. Quando você ora, declara que não está sozinho. Declara que existe um propósito maior guiando sua caminhada. Declara que sua força tem limite, mas o agir de Deus não. E essa declaração muda tudo. Ela realinha a atmosfera espiritual ao seu redor. Ela abre caminhos invisíveis. Ela comunica ao céu que você está pronto para ouvir, pronto para ser transformado, pronto para seguir na direção que Deus revelar. A oração rompe travamentos porque ela muda o posicionamento interior. O que antes era medo se torna confiança. O que era dúvida se torna clareza. O que era peso se torna entrega. A oração não depende de ambiente, de circunstância, de tempo ou de condição emocional perfeita. Ela depende apenas de um coração disposto a se render. Quando essa disposição aparece, Deus se move. Ele não se move por causa de fórmulas. Ele se move por causa da sinceridade. Ele se move quando percebe que seu coração não busca apenas respostas, mas busca sua presença. E é por isso que a oração que faremos mais adiante neste vídeo será tão significativa. Não será apenas uma sequência de palavras. Será um reposicionamento espiritual. Um encontro, uma abertura interior, que permitirá que Deus destrave caminhos que estavam fechados, não por falta de oportunidade, mas por falta de alinhamento entre sua alma e o propósito que Ele preparou. Agora que você compreende o poder da oração e como ela transforma travamentos invisíveis, precisamos entrar em uma verdade que muitas pessoas evitam reconhecer, mas que é essencial para o destravamento verdadeiro. Há momentos em que a porta não está fechada. Quem está cansado é você. Essa é uma verdade difícil de reconhecer, porque o desgaste emocional costuma se esconder atrás de responsabilidades, expectativas e pressões diárias. O coração tenta seguir, mas a alma já não tem força para sustentar o ritmo. A mente tenta avançar, mas o fardo acumulado impede qualquer movimento. Muitas vezes você interpreta o cansaço como travamento, quando na verdade o que precisa ser destravado não é o caminho, e sim o seu interior. Quando a alma está esgotada, tudo parece mais pesado. Decisões simples se tornam tormentos. Pequenos obstáculos assumem proporções gigantescas. O futuro parece distante. E a fé, mesmo presente, fica abafada pelo ruído das preocupações. É comum, nesse estado, acreditar que Deus está impedindo você de avançar. Mas a verdade é que Ele está tentando proteger você de continuar caminhando sem força. Deus jamais empurra alguém para um novo tempo antes de restaurar o coração dessa pessoa. Ele sabe que promessas exigem preparo e que você não colherá o melhor enquanto estiver emocionalmente desgastado. O cansaço pode gerar confusão espiritual. Ele distorce a visão. Ele amplifica medos. Ele cria falsas percepções sobre si mesmo, sobre o futuro e até sobre Deus. Em dias assim, até uma oportunidade legítima parece ameaçadora. Um recomeço parece arriscado demais. Uma mudança necessária parece impossível de ser feita. O corpo quer agir, mas a alma pede descanso.
E quando ignoramos esse pedido, o desgaste nos paralisa. Por isso, reconhecer o próprio cansaço é um ato de humildade e de sabedoria espiritual. A exaustão emocional também se manifesta quando carregamos responsabilidades que Deus nunca pediu para carregarmos. Tentamos resolver tudo, sustentar todos, dar conta de demandas maiores do que nossa capacidade e, sem perceber, ficamos sem espaço para respirar. O coração se aperta, a mente se fecha, o espírito perde sensibilidade. E então, interpretamos essa falta de energia como um ataque externo, quando na verdade é apenas o corpo e a alma pedindo socorro, pedindo pausa, pedindo calma. Deus não exige que você continue forte o tempo todo. Ele apenas pede que você confie. Quando o cansaço se acumula, a oração perde profundidade. Não porque Deus não ouve, mas porque a alma está exaurida. É como tentar abrir uma porta com as mãos tremendo. A força existe, mas está fragmentada. O destravamento, nesses casos, não acontece com mais esforço, mas com mais descanso. Quando você devolve a Deus o que não consegue mais carregar, a paz retorna. Quando você se permite repousar na presença dele, o peso cai. É nesse descanso que o Espírito Santo restaura áreas internas que estavam bloqueadas por pressões silenciosas. Deus não quer que você chegue ao próximo capítulo da sua vida exausto. Ele não quer que você receba novas bênçãos, enquanto seu coração ainda está ferido pelo desgaste do passado. Ele não quer que você atravesse portas importantes sem a força emocional para permanecer nelas. O travamento gerado pelo cansaço é um alerta divino, um convite para respirar, para reorganizar a alma, para permitir que Deus cure antes de conduzir, para entender que avanço não é correr, mas caminhar com paz. E é exatamente por isso que antes da oração de destravamento, sua alma precisa ser preparada. Sem essa preparação, a oração toca, mas não transforma. Agora que você reconhece essa verdade, vamos avançar para o ponto em que o coração é ajustado, a mente é serenada e o espírito é despertado para receber a oração que realmente abre caminhos. Antes que a oração possa tocar áreas profundas da sua vida, é necessário preparar o interior para recebê-la. A alma precisa estar aberta, sensível e disponível. Muitas pessoas oram buscando mudanças externas, mas continuam carregando tensões internas que impedem a oração de penetrar com força. O destravamento começa quando você permite que Deus organize o que está confuso dentro de você. É por isso que a preparação espiritual é tão importante. Não é um ritual, é um alinhamento. Quando o interior se aquieta, a fé ganha espaço e a oração se torna um encontro real com Deus. A preparação começa pela sinceridade. É preciso olhar para dentro e reconhecer o que pesa, o que dói, o que preocupa, o que consome sua energia. Reconhecer não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. Deus não trabalha em corações fechados, Ele trabalha em corações que se abrem, mesmo que temendo, mesmo que cansados, mesmo que sem entender completamente o que está acontecendo. A sinceridade remove as máscaras que o cansaço e a pressa colocaram sobre a alma. Quando você se apresenta diante de Deus exatamente como está, o travamento interno começa a ceder. Depois da sinceridade, vem a entrega. A entrega é o ponto em que você deixa de tentar resolver tudo com suas próprias forças e decide descansar naquilo que Deus pode fazer. É a compreensão de que o controle excessivo desgasta a alma. A entrega abre espaço para que o Espírito Santo toque áreas que você nunca conseguiu alcançar sozinho. Ela transforma a ansiedade em confiança. Ela substitui resistência por rendição. Ela permite que a oração seja mais do que palavras. Ela a transforma em movimento espiritual. Outro elemento essencial da preparação é o silêncio interior.
O ruído da mente é um dos maiores bloqueios para o destravamento. Pensamentos acelerados, comparações constantes, previsões negativas, lembranças dolorosas, tudo isso cria uma cortina que impede você de ouvir a voz de Deus com clareza. Quando você respira profundamente e permite que o coração se acalme, o espírito se realinha. O silêncio interior não é ausência de pensamento, é presença de consciência. É o momento em que você se coloca totalmente diante de Deus e permite que Ele fale, revele, cure, direcione. A preparação também envolve expectativa. Deus se move onde há fé, mas a fé se fortalece quando você espera por algo com o coração aberto. Expectativa não é ansiedade. Expectativa é confiança. É acreditar que Deus pode, que Deus quer e que Deus fará o que for necessário para conduzir sua vida de acordo com o propósito dele. Quando você cria essa disposição interior, sua alma se torna terreno fértil para o agir divino. A oração que antes parecia apenas um pedido se transforma em encontro, em transformação, em resposta. Por fim, a preparação envolve disposição para caminhar após a oração. Muitos pedem que Deus abra portas, mas não estão dispostos a atravessá-las. Outros pedem clareza, mas não estão preparados para mudar a direção quando a resposta chega. Abrir o coração para a oração também significa abrir o coração para o movimento que Deus trará depois dela. A oração destrava, mas é você quem caminha. Deus ilumina, mas é você quem segue a luz. Essa disposição interior é fundamental para que a oração não seja apenas um momento, mas o início de uma nova fase da sua vida. Agora que sua alma foi preparada, que seu interior foi aquietado e que sua expectativa foi despertada, o terreno está pronto. Podemos seguir para a oração de destravamento. Uma oração profunda, construída com propósito, capaz de tocar áreas internas e externas, abrindo caminhos que pareciam inacessíveis e movendo portas que estavam fechadas há muito tempo. Senhor meu Deus, eu entro agora na Tua presença com reverência, com fé e com a consciência de que nada se move na minha vida sem que antes o Teu Espírito toque aquilo que precisa ser transformado. Eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, sem esconder o peso que carrego, sem disfarçar o cansaço que senti nos últimos dias, sem negar o quanto tem sido difícil lidar com caminhos que insistem em permanecer fechados. Tu conheces cada pensamento que tentei silenciar, cada expectativa que guardei, cada dor que escondi e cada porta que, apesar das minhas tentativas, não se abriu. Por isso, eu te peço que me recebas como estou e que a tua mão comece a agir exatamente onde minha força já não alcança. Pai amado, eu reconheço que muitas vezes tentei avançar sem perceber o que estava acontecendo dentro de mim. Tentei resolver com minhas próprias forças aquilo que só poderia ser resolvido pelo teu Espírito. Por isso, eu te peço que toques agora o meu interior. Toca as áreas que ficaram tensas, as emoções que perderam equilíbrio, os pensamentos que se tornaram pesados. Toca a minha memória, meu entendimento, meu espírito. Que toda confusão seja removida, que toda inquietação seja tratada e que toda fadiga emocional seja curada. Eu não quero caminhar cansado, eu quero caminhar guiado por Ti. Senhor, eu te peço que visites os lugares da minha vida onde tudo parece travado. Visita cada porta fechada, cada decisão suspensa, cada sonho interrompido. Visita as áreas que eu já não compreendo, as situações que me deixaram sem direção, os ambientes que nunca se movimentam. Onde houver resistência espiritual, que o teu poder rompa. Onde houver medo me segurando, que a tua paz liberte. Onde houver desgaste acumulado, que o teu sopro renove. Onde houver dúvida escondida, que a tua verdade ilumine. Onde houver uma barreira que eu não consegui identificar, revela-me.
Não permitas que eu caminhe às cegas quando tens luz para oferecer. Deus de sabedoria, se algum dos meus caminhos travou por causa da minha própria pressa, ajusta meu ritmo. Se travou por causa de escolhas feitas sem discernimento, corrige minha rota. Se travou porque eu estava me afastando do propósito, revela-me a direção certa. Se travou porque o tempo ainda não estava preparado, fortalece meu coração para esperar com maturidade. Se travou porque tu estás me protegendo de algo que eu ainda não consigo enxergar, então confirma essa proteção e guarda minha vida dentro da tua vontade. Senhor, se há portas que precisam se abrir, que se abram pelo teu decreto. Se há portas que não devem ser abertas, que permaneçam fechadas para o meu bem. Eu entrego a ti minha vontade. Eu entrego minhas expectativas. Eu entrego meus medos. Eu entrego minhas decisões. Eu te peço que a tua mão coloque ordem onde existe desordem, que o teu espírito mova o que precisa ser movido e que o teu propósito prevaleça sobre qualquer cenário. Não permita que eu insista em caminhos que não foram preparados por ti. Não permita que eu abandone caminhos que tu planejaste para mim. Tira de mim o que é engano. Dá-me o que é verdade. Pai querido, eu clamo para que o destravamento comece dentro de mim. Destrava minha coragem, destrava minha clareza, destrava minha fé, destrava minha confiança em ti, que o que estava paralisado em minha alma comece a se mover, que o que estava escuro comece a ser iluminado, que o que estava pesado comece a ser aliviado, que o que estava confuso comece a se organizar e que ao destravar o meu interior, tu também destraves os caminhos que foram preparados para mim. Eu te peço também, Senhor, que movas as circunstâncias ao meu redor. Onde houver pessoas necessárias para o teu propósito, aproxima-as. Onde houver influências que me desviariam, afasta-as. Onde houver conexões que ainda não aconteceram, prepara o encontro. Onde houver oportunidades que foram adiadas, reposiciona-as. Onde houver ambientes desalinhados, transforma-os. Eu creio que tu és o Deus que age além do meu alcance. Tu moves o que eu não posso mover. Tu vês o que eu não posso ver. Tu preparas o que eu não posso antecipar. E agora, Pai, com o coração entregue e a alma aquietada, eu declaro que recebo o destravamento que vem de Ti. Não porque mereço, mas porque dependo de Ti. Não porque tenho força, mas porque reconheço que somente o Teu Espírito pode abrir portas de forma verdadeira. A partir deste momento, eu descanso no Teu agir. Caminharei na direção que revelares. Esperarei quando disseres para esperar. Avançarei quando disseres para avançar. Meu coração se curva diante da tua vontade, porque sei que ela é boa, perfeita e agradável. Que esta oração seja o início de um novo tempo. Que o teu mover se manifeste não apenas ao meu redor, mas dentro de mim. E que cada passo que eu der daqui para frente seja guiado pela tua luz, sustentado pela tua paz e conduzido pelo teu Espírito. Quando a oração encontra um coração disposto, algo começa a se mover, mesmo antes de qualquer sinal aparecer. Esse movimento não é sempre visível de imediato, mas é real. Ele começa na clareza que surge, na paz que volta, na força que renasce e no entendimento que se estabelece. O destravamento iniciado na presença de Deus não se limita ao momento da oração. Ele continua trabalhando dentro de você, enquanto você respira, enquanto você descansa, enquanto você retoma a caminhada com um espírito renovado. O que antes parecia impossível começa a ganhar forma. O que estava confuso ganha direção. O que estava pesado se torna leve. É assim que Deus age. Em silêncio, mas nunca ausente. Em profundidade, mas sempre com amor.
A partir deste ponto, a sua jornada não será mais guiada pela ansiedade que apertava seu peito, nem pelos medos que limitavam seus passos. Agora você carrega uma consciência nova. Entendeu que travamentos não são sentença, mas passagem. Não são finais, mas fases. Não são sinais de abandono, mas convites para perceber o que Deus está fazendo além do que seus olhos enxergam. A alma que compreende isso não se desespera quando portas se fecham. Ela se aproxima de Deus e pergunta o que Ele está preparando. Ela deixa de olhar para bloqueios como fracasso e passa a vê-los como orientação. E essa mudança interna muda tudo ao redor. O que você viveu hoje não foi apenas uma mensagem. Foi um processo espiritual. Uma jornada de entendimento, cura, alinhamento e entrega. Talvez você ainda não veja a porta aberta, mas já pode sentir dentro de si que algo se reorganizou. E quando o interior muda, o exterior responde no tempo certo. Deus honra quem se apresenta diante dele com sinceridade. Deus guia quem busca direção. Deus fortalece quem admite cansaço. Deus abre portas para quem se posiciona com fé. E você fez isso hoje. Você se posicionou diante de Deus pedindo clareza, força e renovação. E isso já iniciou um novo capítulo na sua caminhada. Não tenha pressa para ver resultados imediatos. O destravamento que Deus começa no espírito amadurece com firmeza no tempo. Caminhe com paz. Caminhe com obediência, caminhe com sensibilidade. Cada passo que você der, por menor que pareça, será sustentado por uma força que não vem de você, mas do Deus que esteve ao seu lado durante todo esse processo. E lembre-se de que portas abertas não são sinais de vitória, mas de responsabilidade espiritual. Caminhos liberados não são apenas convites ao avanço, mas compromissos com o propósito. Que você carregue esta verdade. Deus está com você, mesmo quando parece silencioso. Ele está guiando você, mesmo quando tudo está parado. Ele está preparando você, mesmo quando você não entende o motivo da espera. E Ele continuará abrindo caminhos à medida que seu coração permanecer firme nele. O travamento não define a sua história. A presença de Deus define. E essa presença continua acompanhando cada passo que você der. Se esta palavra falou com você, se trouxe luz, compreensão e paz, mantenha-se na direção. Permaneça conectado. Há mais mensagens, mais orações e mais momentos como este preparados para fortalecer sua fé. Continue caminhando. Continue crendo. O Deus que iniciou o destravamento vai concluir a obra. Ele não abandona processos. Ele não interrompe promessas. Ele não deixa pela metade aquilo que começou no seu coração. Siga adiante com confiança. Um novo tempo já começou.